Graça e paz, queridos. Tá baixo, não tá? Tá bom aí? Agora deu uma melhoradinha aqui. Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês mais uma vez. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Se assuste não, porque quando a gente fala Apocalipse, o pessoal fica, meu Deus, fique tranquilo. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 7. Queria pedir a sua atenção para a gente fazer a leitura. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero compartilhar esse texto com vocês, porque a gente tem orado por alguns propósitos, e nesse tempo, aliás, cada vez mais vai ficar difícil da gente ter uma motivação própria. Então, a gente sempre está, não sei se vocês conseguem concordar comigo, mas assim, a gente está vivendo um tempo onde é difícil manter a motivação, o ânimo lá em cima. Não é difícil? Às vezes a gente está ali, lutando, mas quando chega ali no meio do dia para a tarde, a coisa começa a ficar num nível de energia baixo. E eu quero compartilhar com vocês esse texto, porque falando com Deus sobre isso, Ele me trouxe esse texto e eu quero compartilhar com vocês. Porque das 7 cartas das igrejas de Apocalipse, 2 são escritas, vamos dizer assim, sem críticas. Uma é para Esmirna, que é uma igreja pobre, perseguida, e a outra é essa de Filadélfia, que também é perseguida, mas ela é mais caracterizada por ser uma igreja mais fraca, talvez menor, vamos dizer assim. Mas ela é lembrada como a igreja que é uma referência de fidelidade a Deus e de compromisso ao Evangelho. E essa é a primeira lição que o texto nos dá, é que independente de como vê em você, se você é fiel e é um modelo, Deus vê você grande. Eu queria já trazer esse primeiro ensinamento. Mas, para que a gente possa entender por que esse texto foi escrito desse jeito, a gente precisa entender algumas coisas em relação a Filadélfia. Era uma igreja que está na cidade de Filadélfia, obviamente pelo nome, e ela era um centro comercial muito importante. Então, ela era um local, apesar de uma cidade pequena, era um lugar que era referência, tanto para o Oriente como o Ocidente, em relação ao Império Romano ali. E por causa disso, ela era referência, era muito importante do ponto de vista estratégico do evangelismo. Então, apesar de ser pequena, ela era muito importante, porque por ela passava gente de todo jeito, de todo lugar. Mas ela era localizada, e aí talvez a gente vai começar a entender porque que o texto foi escrito assim, ela era localizada numa região vulcânica. Então, uma das características da região era terremoto, tinha muito. Não sei se você já teve em algum lugar que tem terremoto, nós somos privilegiados aqui no Brasil, a gente não sofre com isso. Apesar de vez em quando a gente ouve umas notícias de tremor de terra, mas a gente não sabe efetivamente o que é um terremoto, né? A gente não sofreu isso, não sofre aqui. Mas essa região onde Filadélfia está era
conhecida por ser vulcânica como uma região de grandes terremotos. Tanto que, na história, está registrado que 17 depois de Cristo, Filadélfia foi destruída por terremoto. Então, faz sentido, quando o texto fala lá no final, de que fará esse lugar coluna, faz sentido porque aquele povo estava acostumado a viver com medo e com a tensão de ser um lugar que podia ser destruído por terremoto em qualquer tempo. Quem está entendendo? Tanto que a história conta também que muitas das pessoas de Filadélfia optaram por morar fora dos muros da cidade, morar na área mais aberta, como se fosse a zona rural, vamos dizer assim, para evitar, ou para tentar se proteger, vamos dizer assim, desse cenário de terremoto. Então, você imagina o que é ser uma igreja que está sendo perseguida, que está sendo, sofrendo todo tipo de situação ali difícil e ainda ter que lidar com o risco iminente de vida. Esse era o cenário de Filadélfia, para a gente entender. Talvez você consiga transportar isso para seu dia atual, talvez você esteja se sentindo assim, pequeno, insignificante, talvez esteja tudo desabando ao seu redor, talvez seja essa a situação para você, mas eu queria que você entendesse esse cenário para a gente entender por que o texto usou alguns dos elementos que a gente vai discutir. Então, voltando agora especificamente do texto para a gente entender qual é o recado, observe que o texto ele começa dizendo no verso 7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreva. E aqui há um princípio que eu queria destacar. É que para falar aquele povo, e observe que não é uma carta de repreensão, de corrigir alguma conduta, nada, é até uma carta de reconhecimento, né? Porque ele diz ao longo do texto, a gente leu, que ele tem visto as obras que estão sendo feitas, então é até uma carta de orientação mais branda, mas ainda assim, quando é necessário fazer uma orientação a qualquer uma das igrejas, a orientação é feita sempre ao anjo que a lidera. E isso é uma coisa que eu acho muito importante destacar, porque hoje nós vivemos um cenário onde muitas igrejas estão adotando princípios, doutrinas e regras a partir de qualquer lugar, sendo recebido por qualquer pessoa. E a carta já nos orienta que quando Deus quer falar com uma igreja para conserto, ou para ajuste, ou para orientação, Ele assim o faz através daquele que Ele confiou para ser o líder daquele lugar. Então, esse é um ensinamento que eu acho que a gente deve já trazer para os nossos dias, e eu estou destacando com veemência, porque apesar de parecer óbvio, porque para nós é óbvio, nós aqui na igreja não temos esse problema, mas para a igreja no mundo de uma forma geral, está sendo uma novidade respeitar a autoridade do pastor naquele lugar, ou a doutrina que a liderança pastoral traz para a igreja. Então, a primeira coisa que eu queria destacar, porque não é menos importante que o resto, é que quando vai se falar com a igreja, se fala, portanto, através do anjo estabelecido como líder naquele lugar. Então, comece a dar atenção a isso e parar de dar ouvidos a doutrinas que vêm de outros lugares. Esse é o primeiro ensinamento que o texto já traz na largada. Depois ele identifica o autor da mensagem. E eu gosto disso porque faz com que a mensagem seja validada. Olha como ele diz no verso 3 ainda, né? Ele diz, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Aqui ele está dizendo assim, só tem um santo e verdadeiro. Então o que vai ser dito a partir de agora, é como se ele tivesse assim, o que eu vou dizer agora é da parte do próprio Deus. Porque só há um santo e verdadeiro. Então não é coisa da minha cabeça, não sou eu que acho, não é porque eu tenho um carinho especial por vocês, ou porque eu estou perseguindo vocês, não. O que vai ser dito para vocês agora vem daquele que é santo e verdadeiro. E só há um santo e verdadeiro, que é Jesus. Portanto, tão importante quanto vir através do anjo da igreja é vir através daquele que aquele anjo representa, que é o santo e verdadeiro. Então, tão importante como a gente perceber a mensagem através do pastor, é perceber que aquele anjo, que aquele líder está, portanto, trazendo a mensagem representando de forma fiel e leal aquele que envia a mensagem. Então, o texto já começa criando um cenário, ou seja, está dizendo para aquele povo ali, o que eu vou dizer a vocês é da parte de Deus e eu estou dizendo a vocês a partir daquele que me representa. Então, esqueça o resto. Porque naquele cenário ali, havia uma cultura que estava deteriorada. Então, por exemplo, aquela pessoa que se dizia cristão, nesse cenário de Filadélfia, ele estava começando a ser achado como um herege. Porque a Assembleia Judaica, aqueles que se diziam as lideranças religiosas, eles entendiam que quem não estava seguindo os preceitos estava contra os escolhidos de Deus, que eram eles. Então,
olha que cenário interessante para a gente pensar. Um lugar onde tinha líderes religiosos estabelecidos. Esse mesmo pessoal vai ser chamado daqui a pouquinho, nos versículos da frente, de sinagoga de Satanás. E aí ele começa a dizer, presta atenção, isso que eu estou te dizendo, quem está enviando é o único santo e verdadeiro. Eu estou falando com o anjo da igreja, portanto, igreja, preste atenção a quem vocês darão ouvidos. O texto começa assim. Então, ele vai falando, no 3, no 7, desculpe, eu falei 3, desculpe. No 7, ele já dá uma identificação de quem é o autor da mensagem. Ele diz, o autor da mensagem que vocês vão receber agora é o santo e verdadeiro que tem a chave de Davi. Aí ele faz uma referência, que abre que ninguém pode fechar e que fecha o que ninguém pode abrir. Ele depois cita isso um pouquinho mais na frente. Por que ele está dando esse exemplo da chave de Davi? Havia um costume da época do rei, quando ele ia... Tudo que era importante do rei, riqueza, documentos, tudo que era importante, era delegado a uma pessoa para cuidar. E essa pessoa recebia essa outorga real com uma chave simbólica que era colocada como a chave de Davi, que era colocada no seu ombro, e isso era dito para a comunidade. Esse cara aqui que está recebendo essa chave, ele é a autoridade máxima delegada por mim, dizia o rei, para ter controle sobre tudo. E aqui o que ele está fazendo a relação? É que Jesus é aquele que tem a autoridade máxima, portanto, a chave dada pelo rei maior, por Deus, para ser autoridade sobre vocês. Então, aquele povo entendia essa mensagem, porque eles sabiam a simbologia de ter a chave de Davi. Para eles fazia todo sentido. Entender que aquele que estava trazendo a mensagem tinha, portanto, da parte do rei maior, de Deus, a autoridade para fazer aquilo. E por que ele começa fazendo isso? Porque havia pessoas naquele ambiente que estavam se dizendo ser da parte de Deus sem ser. Havia pessoas ali que estavam trazendo uma doutrina, uma teologia, um ensino, ditos como autoridades, mas aí o próprio texto diz, né, que depois eles são vistos como sinagoga de Satanás. E essa é uma expressão muito forte. E aí há uma relação muito importante para a gente entender, e daqui a pouco você vai entender isso nos dias atuais, é que uma das punições, por exemplo, para aquele que era visto como cristão, que era considerado herege, né, portanto, excluído das coisas, era ter a proibição de frequentar as sinagogas, que era o local de estudo, o local de pregação, o local onde o conteúdo era formado para chegar nas pessoas. Então, quando ele faz a relação de eles são sinagoga de Satanás, é como se ele tivesse, ele está dizendo que a proibição de vocês estarem nesses lugares é a melhor coisa que pode acontecer. Porque nesses lugares, onde essas pessoas estão dizendo que estão pregando o evangelho, eles são instrumentos de Satanás para destruir o reino de Deus. E esse é um grande ensinamento, é assim, nem todo lugar que diz está pregando o evangelho é um local seguro. A não ser aquele cujo o anjo da igreja se coloca e é percebido como representante legal daquele santo e verdadeiro. Quem está entendendo? Faz sentido para você? Pronto. Dito isso, aí ele vai discorrer sobre mais algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Aí ele diz assim, a partir do verso 9, a partir do verso 8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que vocês têm pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Aqui eu acho uma coisa interessante, que talvez se você se identifique, porque eu me identifico. Ele fala assim, eu sei que vocês são fracos. Eu sei que vocês são pequenos. Eu sei que para as pessoas vocês são insignificantes. Eu sei que se a gente for olhar para o Brasil, do tamanho do Brasil, Araquém é pequeno. Quem concorda? Se a gente for olhar para a Bahia, Araquém é pequeno. Quem concorda? Para Lauro de Freitas talvez também seja. Mas para Deus, a igreja que guarda a sua palavra, a igreja que segue os seus princípios e que honra a sua palavra, é gigante. É isso que ele está dizendo. Então, ele começa, e aqui quando ele usa a expressão, assim, quando ele usa a palavra de que vai proteger, porque ele fala aqui na frente, aqui, veja o que farei, aí ele fala da sinagoga de Satanás, depois ele diz lá, no 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. E aí há uma particularidade. Essa expressão, a palavra grega usada para
para falar de proteção aqui, é a mesma que é usada lá em João 17,15. Quando ele fala, onde Jesus pede assim, não retire ele do lugar mal, mas façam ele passar desse mal. O que ele está dizendo é que essa igreja ela não vai ser impedida ou protegida no sentido de que não vai ter tribulação, de que ela não vai passar por problema, mas que ela vai vencer quando essa tribulação chegar. É que ela vai ser protegida da tribulação, não de que vai evitar que ela passe, mas quando essa tribulação chegar, ela sairá dela vencedora. E isso é um renovo para mim, eu espero que seja para você, porque o que Deus está dizendo para mim aqui é que, ainda que o mundo me ache pequeno e insignificante, se eu mantiver os princípios, os propósitos, se eu continuar fiel a Ele, se eu pregar a palavra dEle, se eu mantiver firme naquilo que Ele quer para mim, com toda a tribulação que inclusive vai acontecer num lugar grande, para as pessoas grandes também, eu sairei vencedor, porque a minha fraqueza será reconhecida ao ponto de ser percebido que eu só venci porque Jesus se fez presente em mim. Eu não sei se você está enfrentando essa situação de você estar se achando fraco, abatido, cansado, mas eu quero te dizer que se você estiver nessa situação e reconhecer que Jesus pode fazer você vencer, ainda que você esteja se sentindo fraco, ou ainda que você seja visto como fraco e insignificante por quem quer que seja, o que Jesus está dizendo é que se você se mantiver firme, nesse processo, você vai ser vencedor. Aí assim, e isso para os tempos atuais, para mim, é como carregar em 220. Porque todos os dias nós estamos sendo colocados como fracos, como um local de doidos, né? O mundo vê a gente como doido, né? E muitas vezes, aliás, quem veio para a reunião de terça-feira aqui de oração viu alguns exemplos, né? De gente glorificando por coisas que o mundo diria, meu Deus, é horrível, mas a pessoa dizia, não, aconteceu isso, mas o nome de Deus foi glorificado no final. Eu sofri um acidente, mas houve um livramento e houve uma recuperação da parte de Deus. Eu tive uma perda, mas no final, e esse tipo de relação, onde na fraqueza, na aparente derrota, na situação de perseguição a gente se alegra, só pode ser através de Jesus. Então, se você chegou aqui fraco, cansado, se você chegou aqui abatido, achando que está tendo terremoto, que está destruindo, deixa eu te dizer, menores do que você creram, seguiram a Jesus, se mantiveram firmes, os terremotos aconteceram, a cidade foi destruída, tudo aconteceu, mas no final eles permaneceram com aquilo que foi dado a eles e que não poderia ser tirado, porque o texto diz que aquele que abre ninguém fecha e tudo mais, que aqui a gente pode entender diretamente que o mais precioso que você pode ter, que é a sua salvação, que foi dada pelo próprio Jesus de um jeito irrevogável. Então, eu gosto da simbologia do texto, porque eu fiquei pensando, por que ele vai falando, ele diz assim, venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome. E aqui ele faz uma conexão que eu considero muito interessante, que é o seguinte, ele fala assim, retenham o que você tem para que ninguém tome. Aí aqui ele conecta a divindade de Deus de ter dado a você a salvação, porque só Ele pode dar, mas Ele atribui a você uma responsabilidade que te coloca no jogo. Você, como humano, tem parte no jogo. Você precisa ter cuidado com aquilo que você tem consumido, tem visto, tem propagado, tem conversado, com aquilo que você tem acreditado. Porque a salvação já foi dada a você e nem eu nem você merecia. O que ele está dizendo é, cuidado com o que você vai fazer com isso que eu te dei. Porque, da minha parte, o que eu decretei está decretado. Se eu fechar, ninguém abre, se eu abrir, ninguém fecha. Mas você aceita isso? A pergunta que ele está fazendo aqui é essa, se você entende que se eu abrir, ninguém fecha, se eu fechar, ninguém abre, se eu disser, está dito, Jesus dizendo, né? Para você não pensar que sou eu. Se você entende que isso é verdade, beleza. Mas quantas pessoas estão ouvindo isso e não estão crendo? O que ele está dizendo, porque aqui ele está falando para pessoas que já têm a coroa, já estão salvas. Aqui não tem um processo evangelístico para ele dizer, olha, você que não conhece. Não, aqui ele está falando para a pessoa assim, ó, guarde o que você tem, as pessoas já têm. A salvação já foi dada a elas. Elas já estão cristãs. Não é uma novidade para quem não é cristão, é para quem é cristão. É assim, ó, eu estou te dando, mas você realmente acredita que eu te dei?
Ou você está só frequentando a igreja, ou você está só querendo fugir de alguma coisa que está te machucando e você encontra na igreja um lugar seguro. Você verdadeiramente acredita que Jesus morreu por você ao ponto de te salvar e que isso vai fazer com que você viva com Ele eternamente? Ou você é só um frequentador de igreja para dar satisfação à sua família, aos seus amigos, no seu trabalho? É isso que ele está dizendo, é assim, ó, guarda o que eu já te dei. Eu já te dei. Não importa se no seu trabalho te acham alguma coisa ruim, não importa se na sua casa não estão acreditando em você, não importa nem se na sua rua, ou de repente até na própria igreja, alguém está desacreditando de você. Importa é que aquele que te deu acredita em você, ainda que você pareça pequeno, fraco e insignificante para quem quer que seja. E aí eu quero terminar com uma coisa que eu considero muito interessante do texto, que ele termina assim, ó. Olha que interessante. No 12, farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o seu novo nome, aquele que tem ouvidos, ouça. E aí eu fiquei pensando, por que ele usou essa referência da coluna? Ele fala que vai ser coluna do santuário de Deus, depois ele fala que vai mudar o nome. Né? Assim, não é uma linguagem usual. Não é porque ele poderia dizer isso de várias outras formas, mas por que ele diz isso? Há um propósito. Então, assim, Filadélfia, lembra que no começo da nossa conversa aqui eu falei que Filadélfia chegou a ser destruída, inclusive, por um terremoto? 17 depois de Cristo, a cidade foi inteira destruída. Então, perceba, na época que ela foi destruída, ela recebeu ajuda financeira do Império Romano para sua reconstrução. E aí, na época, em gratidão a isso, ela teve o nome da cidade trocado para o nome do imperador Tibério. Depois ela teve o nome trocado de novo. E aí o que ele está dizendo aqui? Olha como ele termina. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a Nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. O que ele está dizendo para aquele povo? Vocês já experimentaram a destruição física. Já acabou tudo, um terremoto já acabou tudo. E vocês experimentaram a reconstrução. Só que quando vocês experimentaram a reconstrução, vocês tiveram o nome, homenagearam e tiveram o nome de um imperador que morreu, que não pode fazer nada por vocês. Mas eu, Deus, estou dizendo a vocês que se vocês confiarem em mim, se vocês permanecerem firmes, quando forem destruídos, serão reconstruídos com o nome daquele que terá vocês em toda a eternidade. Fazia sentido para aquela comunidade falar em reescrever o nome deles. Fazia sentido para aquela comunidade entender que o Deus que estava falando a eles, estava prometendo a eles que se eles se mantivessem firmes, eles teriam um nome que jamais precisaria ser mudado de novo. E sabe o que é que eu aprendo com isso? É que Jesus fez comigo e com você a mesmíssima coisa. Talvez você estava decretado aí por fracasso, talvez você não tinha importância nenhuma, talvez não fazia sentido nenhum para você nem ser crente. Aí ele vem em você, ele troca seu nome, ele troca a sua identidade de de fracassado, de perdedor, para filho de Deus, e faz com que seja decretado para você essa vitória de um jeito definitivo. Porque se você crê que vai estar com ele na eternidade, ninguém muda isso mais não. Podem falar o que quiser, podem dizer para você o que quiser sobre você e sobre a sua vida, mas o que Jesus decretou está decretado de forma definitiva sobre você. Também, né, por conta dos desastres, né, dos acidentes, eles presenciaram muitas vezes a cidade ser destruída, a construção física ser destruída. Para eles era comum. Aí o que é que ele vem dizendo? Ele diz que farei do vencedor, portanto daqueles que ele está falando da cidade, coluna no santuário de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho uma absoluta convicção que uma coluna no santuário de Deus é indestrutível. O que ele está dizendo para aquele povo? A você que está quebrando e sendo reconstruído. Você que está com aquela sensação de que o trator está passando por cima de você toda hora. Você que está desanimado, que você pensa assim, caramba, eu sou crente há tanto tempo, e aí alguém vem, uma situação vem e me destrói, e eu tenho que toda hora ter que recomeçar. Você que está nessa situação, Deus está prometendo para você que se você permanecer firme, se você escolher Ele, se você escolher permanecer nele, se você escolher seguir os princípios dEle a todo custo, Ele vai fazer de você uma coluna indestrutível. Mas tem uma condição.
Você não pode fazer parte desse jogo, morar nessa cidade ou estar nesse meio, sem estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Ainda que desanimado, ainda que cansado, ainda que abatido, ainda que sem força, ainda que olhando para um horizonte que você não consegue perceber o que vai acontecer depois, ainda que a condição seja essa, extrema, de dificuldade e dor, você precisa se manter firme, porque essas pessoas, ainda que tivessem esse cenário de destruição, de terremoto, elas são reconhecidas por terem permanecido em Filadélfia. Há um princípio muito real aí, que é, ora, se eu estou aqui como crente, vivendo uma situação de dor, de perseguição, de descaso, de dificuldade financeira, seja lá o que for, mas o pessoal está lá fora no mundão, rico, vivendo bem, na outra cidade, eu vou ficar fazendo o que aqui na cidade de Filadélfia? Só que a leitura é pós, é eternidade, é o depois. E aí o que ele está dizendo é o seguinte, ele termina com isso e eu vou terminar dizendo que uma das coisas mais importantes que tem nesse texto, porque não há nada mais ou menos importante, mas uma das coisas mais importantes que muitas vezes passa desapercebido nas cartas e nos textos que terminam assim, é quando ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas das coisas que estão acontecendo hoje, estão acontecendo ou porque a mensagem na igreja não está vindo do santo e verdadeiro, e quando vem do santo e verdadeiro, a igreja não está dando ouvidos. Porque se não fosse assim, não haveria necessidade de ressaltar aquele que tem ouvidos, ouça, porque quem tem ouvido, ouve, sim ou não? Mas quando ele diz aquele que tem ouvido, ouça, é porque há um cenário onde as pessoas não estão dando ouvidos ao que está sendo dito nas igrejas pelo santo e verdadeiro. E eu quero terminar dizendo que não adianta, se você entender teoricamente o que Jesus fez por você, mas isso não tiver mudado verdadeiramente a sua vida. Não adianta você dizer que conhece a história de Filadélfia, ou até que passou por lá, mas na hora que a terra começou a tremer, você fugiu. Não adianta você não acreditar, e aí eu quero falar com quem ainda não tem Jesus, ou quem duvida do que Jesus pode fazer. Você pode acreditar no que você quiser, mas onde você está, se estiver sem Jesus, se houver um terremoto, haverá para você morte eterna. Mas para nós que cremos no Jesus que morreu na cruz, ainda que haja um terremoto de destruição física, haverá vida, e vida eterna. Eu queria que você se levantasse. Porque nesse tempo de dificuldade, de dor, de desânimo, de cansaço, Jesus traz uma mensagem para nós, é assim, ó, tão somente fique firme. Se você ficar firme, se você permanecer nos meus ensinamentos, eu queria até que o pessoal do louvor já viesse para cá, se você permanecer firme nos meus ensinamentos, no final, ainda que tudo seja destruído aos olhos dos outros e aos seus, ainda que a cidade desmorone, haverá uma reconstrução para você, uma oportunidade para você eterna, que fará com que você nunca mais tenha sofrimento, dor, reconstrução, nem se sinta abatido como você está se sentindo agora. E é por você que eu quero orar. Porque nós estamos vivendo esse tempo de abatimento, nós estamos vivendo esse tempo onde é mais difícil orar, é mais difícil ler a Bíblia, não é? É mais difícil a gente... quem orava 2 horas está orando 1h30. Quem estava no propósito de orar meia hora e avançar não está conseguindo. Tem gente que está passando a semana inteira e não está conseguindo orar, não está conseguindo ler a Bíblia. E o que o texto está dizendo é, nesse cenário de dificuldade, permaneça firme. Porque vai tudo desmoronar, pode tudo desmoronar. Não se preocupe não, pode tudo desmoronar. Mas quando Jesus reconstruir você, Ele vai reconstruir para você de uma forma definitiva. Então, se você está cansado, abatido, e precisa que Jesus torne claro para você essa reconstrução. Talvez você precise de uma coluna reconstruída hoje. Talvez você precise de que Jesus ressalte aos seus olhos que você já tem um novo nome nele. Talvez você precise reconectar sua identidade com Deus. Talvez você tenha chegado aqui achando que está tudo dando errado para você, dá certo para os outros, dá errado para você, e Jesus está dizendo assim, ó, eu tenho um plano de dar certo para você. Talvez você esteja conectado, ou desconectado ou conectado do jeito errado. Se você está nesse nível de abatimento, precisa de um socorro de Deus imediato, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Na mesma medida, podem vir se vocês quiserem vir, na mesma medida, se tem alguém que não conhece Jesus, ou se tem alguém que está caindo, levantando, e precisa de Jesus, entendeu de uma vez por toda hoje, que não é sobre o problema de você cair, é o problema de você permanecer caído. Você pode até cair, mas Jesus vai reconstruir você de um jeito definitivo. Se você está em uma dessas duas situações, eu queria convidar você aqui para vir na frente orar. Venha orar. Nós vamos orar por você. Tenha vergonha não.
Eu, se bobear, eu desço também. Porque todos nós precisamos que Deus nos reforce. E se você está aqui hoje e já entendeu que não tem outro jeito, você pode fazer o que quiser pelo seu braço, com a sua força, você pode tentar o que você quiser. No final, você vai ter que entender que com Jesus é tudo, sem Jesus é nada. Sem Jesus é terremoto e morte, e com Jesus é terremoto, reconstrução e vida. Se isso faz sentido para você, venha para cá também, eu quero orar por você. Pastor Neto. Alta madrugada, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar.